Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o Thiago, que vai estar juntamente conosco contando como que é a sua preparação, o que ele está fazendo para a Polícia Militar de Santa Catarina, é cargo de soldado. Thiago, seja muito bem-vindo. Fala aí, meu irmão, tudo beleza? Tudo certinho, tudo certinho. Thiago, deixa eu te perguntar, você é de onde? Sou de São Bento. São Bento. Fica mais no oeste de Santa Catarina, é isso? É mais no norte, Fica mais no próximo a norte. Curitiba. Próximo aonde, perdão? Próximo ali a Curitiba, Joinville. Ah, bacana, bacana. Interessante. E qual que é esse desejo hoje que você tem para Polícia Militar? O que hoje inflama o Thiago que quer ser o próximo soldado da polícia? Então, eu acho que isso aqui veio mais de um pouco de família já, sabe? Eu acho que o meu avô foi pro exército, daí sempre eu tinha aquela vontade também de ir, sabe? Aí eu acabei indo pro exército, só que daí eu saí, acabei ficando só aquele ano e acabei saindo e deixei passar o tempo, sabe? Não consegui. Passou a idade para mim fazer para ESA ali, para SpaceX, e foi passando. E também o meu pai sempre foi segurança e tal, então isso eu acho que é uma coisa que me puxou, sabe? Aí, então, isso que é uma das coisas que motiva, acho que veio meio de família, assim, sabe? Que legal, bacana. E é o primeiro concurso que você tenta? Já tentou algum? Eu tentei no ano de 2018, quando 2018, 2019, o da PM, foi o meu primeiro concurso, assim, estadual, né? Eu já fiz alguns municipais ali, prefeitura, que eu acabei passando, mas não fui chamado, mas passei, né? E acabei fazendo esse da Polícia Militar, que foi o primeiro estadual, assim, o mais maior. Então fiquei, não fui nem descolocado, assim, mas foi uma experiência, até eu achei que para mim foi muito boa. O primeiro concurso que eu fiz estudando uns 6, 7 meses, fiquei mais ou menos na metade ali, né? De 20 mil, fiquei 9 mil ali, mais ou menos. Que bacana, legal, legal mesmo. Pelo menos conseguiu a metade, tu derrubou. Não deu, mas a metade tu Exato. derrubou. Que bacana. E mesmo assim, mesmo não dando certo ali em 2019, você ainda acredita e está firme para que agora 2023 venha a tão sonhada aprovação? Sim, a gente tá estudando, vamos dizer assim, eu não tive nem até oportunidades de fazer outros concursos, que nem a realidade é um pouco diferente, é bonito quando se ouve na internet, né, que sai fazer 10, 20 concursos, mas às vezes na realidade a gente não consegue, tipo, abre um edital lá para Paraíba, só vou tentar, poxa, como que tu vai conseguir pagar passagem, inscrição, e às vezes acaba não consegue fazer isso, sabe? Então eu estou confiante, mas não tenho essa vontade de ter feito mais concursos para se sentir mais preparado, não ocorreu, mas eu estou bem confiante. E assim, né? Se a gente não estiver confiando, quem vai confiar na gente, né? Exatamente, exatamente. Agora você tocou num assunto muito interessante, em questão de preparação. Como é que é a sua preparação hoje, Thiago? Então teve uns 3 meses atrás, assim, que eu estava estudando, estava com aquela vontade, assim, mas já estava meio tanta notícia que acontece, que vai passando, e o concurseiro fica o coração quase explodindo, né? Que ia sair, não ia sair, o governador passou e só autorizou, não ia, e foi passando. E nesses últimos 3 meses ali, não por desânimo, mas ocorreu algumas coisas assim que me travou. Eu estava estudando às vezes 40 minutos, 1 hora por dia só, sabe? Agora me deu um tempo a mais que eu estou estudando ali 2, 3 horas por dia, sabe? Mas isso é líquido, né? Não é. Como eu vi num vídeo lá de um camarada lá da PRF que estudou em 45 dias, ele passou na PRF, e teve dias que ele estudou 16 horas, então eu não sou esse cara aí, né? Eu não consigo estudar 16 horas, não. Eu também não acredito muito, né? A realidade é isso que você falou, 40 minutos, 50 minutos ali, bem feito, né? E quando pode, 2 horas, né? Você comentou hoje que está com um pouco mais de tempo para estudar e está conciliando ali umas 2 horas. Mas a tua rotina normal, assim, quando você envolve o teu trabalho, quando envolve assim, você está estudando então uns 40 minutos. Eu queria que você falasse para nós aqui
Qual que é a realidade mesmo de um concurseiro que você enfrentou? Você mesmo disse que precisou ali de um período um pouco menor de estudo, mas sempre constante? Isso. Eu tento sempre fazer assim, que às vezes, por exemplo, às vezes até no domingo, né? No domingo, quando chega a tua família em casa, e às vezes, como eu moro sozinho em casa com minha mãe, tipo, é eu que sou responsável de assar uma carne, né? Então, chega visita ali, você, não, espera um pouquinho aí, eu vou estudar minhas 5 horas ali e depois eu venho te dar atenção. E não é, né? A realidade é diferente. A realidade, quando às vezes você consegue no final de semana, que é o que eu sempre tento fazer, no mínimo uma meia hora eu estudar. Mas nos dias de semana, assim, fora aquela que eu sempre, quando você estuda para um concurso militar, você tem que estar com o teu físico também bom, né? Então, já é mais um negócio que você tem que colocar na tua rotina, né? Então, é uma média ali, agora que está um pouco mais tempo, é umas 2 horas, assim, líquido, né? Que eu consigo estudar por dia. E final de semana, às vezes, quando eu consigo... Como esse último trabalho, eu estava trabalhando também no sábado, aí você tinha que chegar em casa, às vezes, cortar uma grama, lavar o carro. Então, às vezes, no sábado, que a gente tinha dito, muita gente diz, né, no sábado eu tiro para estudar. Não, no sábado o dia mais difícil para eu estudar era no sábado. Então agora, como eu estou mais tranquilo em casa, então eu estou tirando 2, 3 horas, mas a minha rotina normal era 2 horas durante a semana e final de semana, às vezes 1 hora, 40 minutos, sabe? Entendi. E como que você intercala assim? Qual que é a sua estratégia de estudo em questão de matérias, assim, mesmo sendo 40 minutos que seja, 2 horas que seja, qual que é qual que é o teu ciclo de estudo em questão de matérias? Sim, quando é 40 minutos eu só pego uma matéria só, não tem como separar, porque tem muitos conteúdos que às vezes se você colocar, demoraria 2, 3 dias para você começar a entender bem aquele assunto, para você começar lá a acertar, às vezes, seus 50%, 60%, né, constante ali. Mas, geralmente, o que eu coloco é uma matéria que, geralmente, é uma matéria, a pessoa é melhor em português e mais fraca em raciocínio lógico, geralmente é assim, né, matéria. Então, para mim, é uma matéria mais dificuldade de português, então eu tento focar mais no português, sabe? Então, eu dou vou passando de conteúdos, assim, né, que eu até tenho que eu conversei com alguns caras e vi vários vídeos, eles colocarem, você estuda hoje uma matéria, daí amanhã, dentro de 24 horas, você revê. Isso também, para mim, não funciona muito, sabe, porque senão eu logo começa a acumular muito, muito conteúdo. Então, eu procuro fazer mais, estudo aquele conteúdo e procuro fazer, umas 20, 30 questões, aquele assunto, e depois, umas 2 semanas eu vou voltar ali, sabe? É mais ou menos isso. O teu ciclo basicamente é isso aí. E tu comentou que hoje o teu ponto fraco seria o português. Isso. E o que você fortalece assim no português, assim? Olha, o que eu tento mais fortalecer, assim, eu tento ver o conteúdo, aí poxa, não tá dando certo, vou lá fazer questão, já começa só errado, não. Aí vejo um vídeo, que, pra mim, a matéria que eu tenho mais dificuldade, pra mim, melhora o vídeo, sabe? Me explicando, daí eu vejo um vídeo, daí tento fazer de novo, aí às vezes eu pego algumas estratégias, como uma vez eu até peguei contigo, eu falei, poxa, como que eu melhoro e tal, daí tu falou, eu não sei, eu fiz assim, e foi uma coisa que melhorou muito para mim, até o básico lá, começa lá dos artigos, começa a revisar desde os artigos lá novamente, sabe? Pega os artigos, aí você vai para os pronomes e vai indo, sabe? Preposição, vai indo, começa a revisar tudo isso de novo, sabe? Claro, não aquela revisão, assim, de pegar um vídeo de 2 horas falando só sobre o artigo, mas pega um videozinho ali, às vezes uns 16 minutos, que você vai dar uma boa revisada, e isso eu acho que me ajuda muito, sabe? Que bacana, tá entregando bastante coisa, hein, Thiago? Bastante segredo do Thiago ali, ele tá entregando. Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que eu não fiz para ninguém até hoje, cara. O que você pensa sobre a concorrência do concurso? Sobre a concorrência, poxa, eu sempre coloco como uma concorrência,
que muitas vezes eu lembro que quando eu fazia a prova na minha faculdade, eu lembro que tinha uns camaradas que eles iam e terminavam aquela prova dentro de 40 minutos e eu ficava lá 2 horas, sabe? 2 horas fazendo aquela prova e eu lembro que sempre falavam, tá fácil a prova, tá fácil. E muitos deles daí tiravam uma nota mais baixa do que eu, sabe? Então, muitas vezes, até eu já cheguei em concursos, assim, que eu ficava meio preocupado, sabe? Quando eu chegava, os caras debatendo, eu pensei, meu Deus, o que esses caras são? São juízes que estão debatendo aí, essas jurisprudências aí? Porque eu não sei nem que jurisprudência que eles estão falando ali, então eu não sei isso. Quando você vai ver, às vezes os caras falam, eles realmente entendem, mas é só uma matéria. E a gente tem que ser tem que ser bom em tudo, né? Se for só ótimo em uma, não vai dar resultado. Então eu vejo na concorrência, se a gente colocar 20 mil inscritos, 30 nem vão, né? 30% nem vai. Outros 20 só se inscreveram porque o pai mandou. Eu já fiz muitos concursos assim, porque eu nem queria fazer. Tinha uns daqui da cidade que a mãe mandava fazer, eu ia lá e fazia, mas não chegava nem nos 50% ali Mas eu fazia. Então a concorrência que eu vejo, e tenho muitas vezes que eu vejo muita gente dizer assim, eu vejo de farda, só que ele só vê a farda, ele acha bonito a farda, sabe, só que eu acho que quando ele se coloca lá dentro, é diferente, sabe, a pressão, eu fui pro exército, eu sei o que é, uma pressão bonita é ver você fardado, agora você ir lá e marchar o dia inteirinho com aquilo, ou por causa de uma munição, você ter que ficar lá o final de semana, aí a pessoa já começa a pensar diferente, sabe? Então, às vezes, a concorrência até é muito escrito, mas que vai fazer, a essas pessoas que já estão meio pensando assim, não vai. Ou até mesmo, por exemplo, um concurso que eu fiz aqui na minha cidade. Eu fui fazer, era para uma área de suporte, sabe? Aí eu peguei o edital, eu fui ver, meu Deus, esse edital aqui é para nível de, sei lá, de magistratura, sei lá que nível que é isso. Era 4 leis, era 40 dias para do fechamento ali da inscrição, aqui deu acho que 20 dias de inscrição, daí fechou a inscrição mais um mês, se eu não estou enganado, 45 dias para você estudar. Só que lá tinha 4 leis municipais, que não eram poucas, não eram, vamos dizer assim, era uma lá com 26 páginas, e para você estudar 26 páginas, você tá bem, não é fácil. Conteúdo de matemática, tinha, não sei se era 22 conteúdos de matemática, e da Constituição do artigo 1 ao artigo 60. Então, eu digo assim, eu já estava estudando a Constituição e tal, isso há bastante tempo, então, quem começou hoje, é muito difícil, sabe? Muito difícil. Pode ser esse gênio que estuda em 16 horas, mas eu acho raro isso. É um pouco difícil, né? É um pouco difícil. Bacana, Thiago, bacana mesmo. Queria que você deixasse as suas considerações para o pessoal, né? Uma palavra de motivação, de ânimo, para que possam aqui acreditar no sonho e também aí buscar e correr atrás. Queria que você deixasse as suas palavras de ânimo para o pessoal aqui. Então, minha palavra de ânimo que eu queria deixar aí que tem muitas vezes que até é bíblico, né? Às vezes nem nós sabemos da nossa capacidade que nós temos. Quando Gideão foi chamado de corajoso, valente, nem ele sabia porque ele estava se escondendo, né? Então, só Deus sabia da capacidade dele. Então, tem muitas vezes que só Deus conhece a nossa capacidade mais do que nós imaginamos. Como foi, se a gente for olhar para rei Davi, nem o pai e nem o profeta acreditavam nele, mas só Deus acreditava nele. Então, eu acho que primeiro a pessoa tem que ter uma fé em Deus e acreditar que ele é muito mais capaz do que muitas pessoas ao redor olham. Às vezes até o pai, ou às vezes um amigo próximo nem imagina o quanto ele é capaz. Então, é isso que eu digo. Continue, batalhe e pense muito mais que você consegue. Bacana, amém, amém. Deixou aí essa palavra de ânimo pra galera aí. Thiago, quero te agradecer, te pedir um favorzão, quando passar, quero mais uma entrevista contigo aqui, agora não com o Thiago, mas com o soldado Thiago. Pode deixar, com certeza. Meu nobre, um abraço, obrigado pessoal, até mais, vamos juntos até a aprovação. Thiagão, é isso.